Hello, everyone. Eu sou a Lu Santos e esse é o Fantastic English. Hoje nós vamos aprender como fazer exercícios de forma eficaz. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, toque o sininho para você receber mais dicas como essa. Um grande problema que aluno tem é de tentar fazer exercícios sem olhar nas suas anotações, sem olhar as anotações da aula, sem olhar as dicas que o professor passou. Mas lembrem, exercícios não são testes, eles são prática. E a prática quer dizer que você tem que repetir aquela forma várias vezes para que você possa internalizar. Então, para fazer exercício, é fundamental que você sempre preste atenção nas suas anotações, nas anotações das aulas, nas dicas do professor, para que você possa repetir sempre a forma correta. Se você não fizer isso, se você for tentar fazer o exercício sem olhar anotações nem nada, há um risco muito maior de você acabar cometendo um erro e repetindo esse erro. Obviamente, você vai memorizar a forma incorreta. Uma outra questão também para exercícios é o seguinte: existe esse mito muito grande de que você tem que pensar em inglês a todo custo, sobretudo para iniciante. Então, há muitos cursos que colocam isso, não, você tem que pensar em inglês, mas como é que você vai pensar em inglês se você não sabe inglês? Sobretudo os iniciantes. Quem é mais intermediário, avançado, e ainda consegue ter uma associação dentro da língua, agora um iniciante não. Então, é sempre importante usar um dicionário, para que você consiga entender aquela frase inteira do exercício, as palavras do exercício, e então você conseguir preencher de forma correta. Se você não entender a frase que está ali, você não vai conseguir responder de forma correta. Então, é importante sempre usar um dicionário ao fazer os exercícios, para que você possa entender toda a frase que está ali, você possa formular a tua frase, a tua resposta e colocar no exercício. E agora a dica maior para começar a fazer exercício: tem que ler bem aquelas frases, tem que ler a frase do exercício, tem que entender ali, e entender o que você precisa falar e o que você precisa responder, e não só completar uma lacuna ou marcar alguma coisa. Depois de preencher a frase, é importante que você repita a frase que você produziu em voz alta, para que você consiga internalizar aquela estrutura e internalizar o que você produziu. Agora, uma coisa que é extremamente importante: o tempo para fazer o homework. Existem muitos alunos que acabam fazendo o homework 10 minutos antes da aula, 5 minutos antes da aula. Não vai dar tempo de fazer todo esse estudo, de procurar palavras do dicionário, de anotar as palavras e repetir o que você produziu. Não dá. Então, para fazer o homework, é preciso que você reserve um horário para isso, e não 10 minutos antes da aula. Então, sempre tentar, eu sempre falo que a melhor forma de fazer isso é você guardar 30 minutos para você fazer os exercícios, e não antes da aula. Porque se acontecer algum problema com você, você não vai conseguir fazer o exercício, e aí acaba se perdendo tudo. Então, reserve na sua agenda, num dia diferente da tua aula, 30 minutos para você conseguir fazer os exercícios. Duas ferramentas que o aluno deve usar para fazer os exercícios, para que ele possa entender, compreender o que são as frases. Essas duas ferramentas que eu gosto muito de utilizar quando para explicar ao aluno, né, que como ele deve fazer o exercício, as duas ferramentas que eu gosto de usar é o Google Images como primeiro recurso, né? Ao invés de você procurar apenas a tradução da palavra, colocar algumas palavras, substantivos, sobretudo, colocar no Google Images que você vai ver a imagem. Então, aí o que vai acontecer? Você acaba associando o nome à imagem e não a uma tradução. Mas, mesmo assim, há muitas palavras que você não vai encontrar aqui como forma de imagem. O dicionário que eu gosto de usar e sempre recomendo aos meus alunos é o wordreference.com. Para iniciantes, até mesmo para avançado e intermediário. O que acontece com esse dicionário, que é legal? Primeiro, você tem como ouvir a pronúncia. Although. Depois, o que vai acontecer?
O although aqui, ele acaba tendo só um significado, fica muito mais fácil. Só que esse dicionário, ele traz o significado em inglês e ele traz exemplos com a tradução. Nesse caso, ficou mais fácil, ok? Although só tem, no dicionário só tem uma ideia, embora apesar de. Mas se a gente colocar outras palavras, vamos colocar, por exemplo, get. Para usar esse dicionário, além de você prestar atenção na pronúncia da palavra e ter a tradução dela, é importante você saber a definição correta que você quer da palavra que você está procurando dentro do contexto da frase. Então, é importante entender a frase por cima para que você possa achar o significado correto aqui. Então, essas são duas ferramentas que são bastante importantes que você deve usar para fazer seu exercício. O Word Reference, o dicionário, e o Google Images, para você poder ver a imagem. Os exercícios que eu preparei para vocês são 3 tipos de exercício. O primeiro exercício eu tenho que completar apenas com palavras soltas. Veja que não há frases, são apenas palavras soltas, que são relacionadas a essas expressões que eu tenho aqui. O segundo exercício, para responder as perguntas. Então, eu tenho perguntas e eu vou responder. Bastante comunicativo, é uma ideia bastante comunicativa esse tipo de exercício. Exatamente quando for fazer um exercício desses que tem contextualização, esse aqui não tem tanta contextualização, esse tem, é pergunta e resposta. Então, tentar entender como se fosse uma conversa, você está conversando, está respondendo as perguntas que você tem ali, e não só fazer um exercício. E o terceiro é fazer perguntas para as respostas, que é bastante complicado também, que muito aluno se perde nesse tipo de exercício. E aqui também bem contextualizado, bem em forma de conversa também, como se você estivesse conversando. Então, como que a gente vai fazer esse tipo de exercício? Essa sou eu, o meu cabelo está tão louco quanto o meu avatar, mas tudo bem, está meio doidinho. Então, vamos lá. O meu material, o material que eu preparo para os alunos, ele é PDF editável, então os alunos têm como preencher no PDF. Agora, se você não tem, né, se você tem o material no Word e você pode imprimir, aí você imprime e escreve. Se for na internet que você não tem como imprimir, que não tem como completar, pega um caderninho e escreve no caderninho. Esse de escrever no caderninho, eu sempre falo que é importante fazer a frase toda, né? Copiar exatamente como o exercício está aqui, e não só a resposta. 1, ri, 2, dei. Porque daí depois, quando você for estudar, você não sabe nem o que é aquilo. Então, se você tiver que colocar no caderno, coloca a frase toda, coloca o exercício todo, exatamente como está aqui. Agora, uma coisa fundamental sobre exercícios. Você tem que entender o que está escrito no enunciado do exercício, senão você não vai saber o que você vai completar. Então, eu tento colocar o enunciado com palavras mais próximas ao português possível, para que o aluno possa entender o enunciado e saber o que ele está fazendo. Mas muitos exercícios vêm com exemplo. Então, é importante prestar atenção no exemplo. Então, tem que entender o enunciado, que é o fundamental. Senão, você não vai conseguir completar o exercício. Então, o primeiro exercício que eu tenho aqui é um fill in the blanks using he, she, it, we, they. Então, eu vou ter que usar os pronomes de acordo com as expressões que eu tenho aqui. Mas antes de fazer, se eu não tenho uma segurança total para já completar, olhando só o que tem aqui, então o que eu vou fazer antes? Eu vou lá na minha aula, na anotação da aula, os meus alunos têm o board em forma de foto, mas se você não tem, se você anotou no caderno ou o que seja, eu vou lá na anotação da aula, não tenho segurança para fazer sem olhar. Eu não tenho 100% de certeza que eu vou acertar. Então, eu vou lá na aula, olho a aula, pego o caderninho e vou fazendo enquanto eu estou olhando. Então, como é que eu faço esse tipo de exercício de palavra solta? Eu tenho que entender o que essa palavra solta está relacionada ao que eu tenho ali. Então, eu tenho que preencher com os pronomes, he, she, it, we, they, de acordo com as palavras que eu tenho aqui. Primeira coisa, vou olhar se eu entendo essas palavras. Então, eu tenho aqui o cat and horse. Ok? Vamos imaginar que eu sei o cat, gato, e eu não sei o horse. Vou lá no dicionário e coloco horse. Ouço. Horse. Porque eu não conheço a palavra, então eu tenho que saber a pronúncia dela. Horse. E aí vou procurar. Ah, cavalo, deve ser esse, né? Porque gato e cavalo.
animais. Então, só pode ser essa aqui a definição. Então, agora, volto aqui no exercício e penso, gato e cavalo. Gato e cavalo são eles. Eles, em inglês, they. Vou lá e marco they. Agora eu vim para Mary. Mary, então eu entendo que Mary, ela. Então eu venho, como que é ela em inglês? She. Eu venho aqui e marco she. Tom, Tom, ele ri. Então eu venho aqui e marco ri. Jack and I, Jack and I, Jack e eu. Se é Jack e eu, nós. Então, eu venho aqui, nós em inglês é we. Então, eu venho e marco we. Books, books. Esqueci o que era books. Espera aí. Então, eu venho aqui, coloco books. Primeiro, eu vou tentar as imagens. Ah, livros, lembrei. Então, agora eu volto aqui, livros, os livros, eles. Ah, então books vai ser eles em inglês, they. Então, eu vou colocar they. Sempre tendo esse tipo de pensamento, entender o que você tem que fazer, entender as palavras que você tem ali, seja, entender como é que o exercício, o que acontece no exercício, o que eu tenho que fazer, entender as palavras que eu tenho aqui e então completar. Agora, se você fizer sem prestar atenção, a quantidade de erros que você vai ter vai ser porque você se confundiu, porque você não sabe, porque você não entendeu o exercício, entende? Então, fica muito aberto. Então, é mais fácil sempre você entender o que você tem que fazer e completar conforme está ali. Agora, vamos para responder as perguntas. Quando eu tenho um exercício de responder perguntas. Bom, se eu tenho que responder a pergunta, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender a pergunta, né? Se eu não entender a pergunta, não tem como responder. Então, eu vou olhar ali. What are you doing this year? E eu não sei o que é improve. Então, o que você está fazendo este ano você mesmo? Eu não sei o que é improve. Então, o que eu vou fazer? Vamos tentar fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou colocar improve no Google Images. Não entendi essas imagens. Não sei o que é improve. Então, se eu não entendi no Google Images, eu vou para o dicionário. Improve. Primeiro que eu tenho aqui, então eu vou ouvir. Improve. Improve. Vou para a definição. O primeiro que eu encontrei foi melhorar, mas agora eu tenho que voltar lá na frase e ver se faz sentido naquele contexto. Então, vou voltar na frase. O que você está fazendo esse ano para melhorar você mesmo, para ficar melhor? Ah, ok, então é melhorar. Então, o que você está fazendo esse ano para melhorar a si mesmo? Ok. Eu estou estudando inglês para melhorar a mim mesmo. Eu estou estudando inglês para melhorar a mim mesmo. Ok, então vamos lá. Eu estou estudando inglês. Então, eu estou estudando inglês. I am studying English para melhorar a mim mesmo. To improve yourself, myself. Agora eu vou ler para ver se faz sentido. I am studying English to improve myself. Ah, ok, fez sentido. Ei, mas aqui, ó, I am, eu posso usar I'm. Ficou melhor. Então, I'm studying English to improve myself. Aí eu venho para a parte de ler voz alta. Nesse tipo de exercício de responder as perguntas, eu vou ler a pergunta e a resposta. What are you doing this year to improve yourself? I'm studying English to improve myself. Good. Vamos para a próxima. What are some things you do every day? Que são algumas coisas que você faz todos os dias. Ah, essa eu entendi, então não vou precisar do dicionário. Eu acordo às 7 da manhã, eu tomo banho e eu tomo café da manhã, ok? É rotina. Eu não lembro como é que é acordar, mas eu lembro que eu anotei
Ah, ok. Wake up. Então, vamos lá. Eu acordo. I wake up. Às 7 da manhã. 7 a.m. Ei, mas, ok. Sempre antes da hora tem que usar o at. Então, I wake up at 7 a.m. Eu tomo banho. I get a shower. Tá estranho esse get. Peraí, deixa eu olhar na minha anotação. Ah, não, take. I take a shower and I breakfast. Ah, não, a teacher falou que não pode ser, tem que usar sempre o have para breakfast, lunch and dinner. Ok. Então, eu acordo às 7, I wake up at 7 a.m. Eu tomo um banho, I take a shower and I have a breakfast. Ok, acho que tá certo. What are some things you do every day? I wake up at 7 a.m., I take a shower and I have breakfast. Ok. Então, sempre analisar, tem que entender a pergunta antes de você responder e depois de entender a pergunta, você aplicar, você pensar o que você quer responder, qual é a frase que você quer fazer. Então, eu vou pensar primeiro no que eu quero responder e aí eu vou aplicar a gramática, eu vou aplicar a estrutura para montar minha frase em inglês. Agora eu vou para um exercício em que eu tenho que fazer as perguntas em inglês. Quando eu tiver que fazer perguntas em inglês, o que vai acontecer? É um processo, esse acaba sendo um pouquinho mais complicado, porque a questão comunicativa em si, a forma de conversação vai ser só depois que você preencher. Porque ao contrário, né? Primeiro você tem a resposta e vai ter que fazer a pergunta. Normalmente a gente tem o quê? A pergunta e responde. Então, aqui é um processo contrário, é o que acaba complicando um pouquinho mais para os alunos. A segunda complicação que acaba acontecendo é quando, devido à estrutura da interrogativa em inglês, que é diferente da do português, então acaba complicando. Então, vamos ver para fazer esse tipo de exercício, como é que você vai fazer para aplicar a comunicação e a gramática ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, lembrando, enunciado. Se eu não entendi uma palavra, Google Images. Se eu não entendi pelas imagens, Word Reference, o dicionário. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é ter que entender a resposta. Esse tipo de exercício, eu tenho que fazer a pergunta de acordo com o que está em negrito. Então, eu não posso fazer qualquer pergunta baseada na frase. Eu tenho que fazer uma pergunta específica para que a resposta seja o que está em negrito, a informação que eu quero seja o que está em negrito na resposta. They do their homework at night. Então, vai entender. Eles fazem o dever de casa deles à noite. Ok? Eles fazem o dever de casa deles à noite. A informação que eu quero é o à noite, quando eles fazem o dever de casa deles. Eu já entendi qual é a pergunta que eu tenho que fazer. Então, quando eles fazem o dever de casa deles. Ok? Eu já sei o que eu quero fazer. Agora eu vou aplicar a estrutura. Então, vamos lá. Quando? When. Tem verbo to be? They do their homework at night? Não, não tem. Então, eu vou ter que usar o do ou does. They é do. Então, when do they? Agora o verbo. Eu já tenho um do ali. Tá, mas esse do é o auxiliar, de acordo com a aula. Então, o verbo é o do. Então, vou ter que colocar o do de novo. When do they do? Quando eles fazem o dever de casa deles. Their homework. When, auxiliar, they, verbo do, their homework. Ok? When, agora, a parte comunicativa vai ser ao contrário. Agora você vai ler o que você produziu e depois a resposta. When do they do their homework? They do their homework at night. Ok. Próximo. Mr. Robertson came to the party alone. Ok. Então, Mr. Robertson veio para a festa sozinho. Mas a informação que eu quero é Mr. Robertson. Então, eu tenho que tirar ele. Ele é uma pessoa. Então, quem veio para a festa sozinho? Ok? Quem veio para a festa sozinho? Vamos para a aula. E, ó, quem é um pouco diferente.
Tá, eu não tenho o Mr. Roberts, então ele vai vir na frente. Então, eu não preciso de auxiliar de acordo com a anotação da tia Lu. Então, vamos lá. Então, quem veio para a festa sozinho? Quem? Who veio? Came para a festa sozinho. To the party alone. Quem veio para a festa sozinho? Who came to the party alone? Who came to the party alone? Mr. Robertson came to the party alone. Okay. The car is across the street from the house. Ok? Não sei o que é across. Eu fui lá, procurei no Google, entendi. O carro está do outro lado da rua, em relação à casa. O carro está do outro lado da rua da casa. Ok. Across the street from the house é a informação que eu quero. Então, vou ter que tirar isso. Então, esse é o lugar onde? Onde está o carro? E eu tenho o verbo to be. Então, se eu tenho o verbo to be, ele vem para frente. Então, vamos lá. Onde, where, está o carro. Então, o verbo to be vem para frente. Where is the car? Agora, eu vou analisar. Onde está o carro? Where is the car? Yeah. Where is the car? The car is across the street from the house. Ok. É muito simples fazer o exercício, só que veja, quanto tempo eu levei para fazer esses exemplos com vocês? Obviamente, fazer o homework 5 minutos antes da aula, 10 minutos antes da aula, vai perder todo o efeito que o homework deveria ter. E o homework, ele tem uma finalidade, que é fazer você memorizar, internalizar aquela estrutura e o vocabulário que a gente está estudando. Então, se você fizer 10 minutos antes da aula, 5 minutos antes da aula, vai perder todo o efeito do homework. Reserve 30 minutos para você poder fazer todo esse estudo. Então, a pergunta é, você está fazendo exercícios dessa maneira? Você está fazendo o homework da maneira que eu mostrei para vocês aqui? Se você não está, está na hora de começar a fazer dessa maneira. E é assim que você vai conseguir fazer, é assim que você vai conseguir aprender inglês cada vez mais. Hoje eu passei para vocês apenas 3 tipos de exercícios, então, aqueles com as palavras soltas, responder as perguntas e fazer perguntas em inglês. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser relacionado a outros tipos de exercícios que a gente comumente acha em homework e explicando para vocês como fazer. Eu espero que tenha ajudado vocês bastante com isso, né? E que vocês sigam essas dicas e consigam realmente melhorar cada vez mais o inglês de vocês. Mais uma vez, não esqueçam de se inscrever no canal e eu vejo vocês na próxima vez. Goodbye!